Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe quem está acompanhando este canal e vamos junto caminhando na nossa leitura diária. Hoje a gente vai estar dando continuidade na nossa leitura e vamos estar começando um livro novo. Vamos estar começando a ler o livro de Neemias, que leva o nome desse autor aí, que está construindo os muros ali de Jerusalém. A gente vai estar dando uma olhada nesse sentido também. E tem muitos estudiosos que falam que Neemias, esse livro de Neemias, foi Esdras que escreveu. Mas vamos estar meditando no capítulo 1 e o capítulo 2 no dia de hoje. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença, Senhor, para podermos aprender um pouco de Ti com Tua palavra, Senhor. Nos orienta em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. No capítulo 1 fala bem assim, ó. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos, eu puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu o resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em te temer o teu nome. Fazer com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época era o copeiro do rei. Na verdade, ali nessa época ele era um copeiro do rei e fez essa oração ao Senhor. E vamos ver a resposta aí que o Senhor vai dar para ele. E vamos ver o contexto aí que o rei também vai estar, digamos assim, liberando ele para estar indo a Jerusalém. Então vamos ver no capítulo 2. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora do servidor de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência,
que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Enfim, ele fez um pedido ao rei. O rei viu que ele estava triste e o coração dele, na verdade, que estava com a tristeza de saber que Jerusalém estava com os muros derrubados, as portas ainda, digamos, dá para entender ali que no contexto fala que estavam destruídas, derrubadas. E ele teve digamos, aquele prazer de falar para o rei: eu vou lá, eu quero estar reconstruindo aquilo ali também, queria fazer parte da restauração do templo. Eu vejo que Neemias e Esdras andam muito junto, porque ali ele fala do rei Artaxerxes, né? E a gente viu também no desfecho de Esdras ali que o rei também, Artaxerxes, fazia composto desse conteúdo que a gente leu. E aqui também ele fala também. Então, a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores de Trans-Eufrates para... Aliás, deixa eu voltar para trás aí, que eu acho que eu pulei um pouquinho. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Eu só repeti esse trecho. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores de Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para que os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, e o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Aqui dá para a gente entender, né, que a gente vai ver o contexto desses dois camaradas aí, Sambalate e Tobias. Eles vão estar ali se opondo ali com Neemias para estar querendo travar a obra ali de reconstrução dos muros. É muito interessante essa história aí. Então vamos ver. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale, na direção da Fonte do Dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e as suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi ao vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhe disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhe contei o que Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e encheram-se de coragem para realizar
a realização deste bom projeto. Enfim, a gente viu lá em Esdras que também eles, quando chegaram lá, eles fizeram holocaustos ao Senhor, né? A primeira vez. Eles já começaram a sacrificar. E aqui a gente vê que Neemias ali já vai começar a reconstruir os muros em volta para que os inimigos não possam estar entrando ali. Quando, porém, Sambalate, o horonista, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Aí já levanta mais, digamos, 3 inimigos de Deus, dá para dizer desta forma. Eu lhe respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável e favoreça vocês, né? Então ele deu uma resposta ali para os 3. Enfim, terminamos hoje esses 2 capítulos e vamos dar continuidade nesse contexto aí nos próximos capítulos. Um grande abraço, fiquem com Deus e vamos meditando aí nesses assuntos aí de reconstrução do templo, o povo ali que no começo, quando foi, já fez sacrifícios e holocaustos ao Senhor. Vamos estar dando uma olhada aí aonde que a gente também pode estar fazendo os nossos sacrifícios de louvores e adoração ao nosso Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!